Olá, meus queridos! Oi, pessoal! Hoje falaremos as impressões ruins do Brasil depois de 10 anos morando fora. Eu acho que vai ser um pouco polêmico aqui. Provavelmente. Roda a vinheta aí. Bom, antes de tudo, eu devo dizer que temos um vídeo anterior a esse de impressões boas do Brasil depois de 10 anos, né? Sim. Então, inclusive, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo antes, né? Tá aí o link, as impressões boas, muita coisa. Eu adoro o Brasil, adoro os brasileiros. Eu sempre prefiro trabalhar com brasileiros, inclusive. Prefiro ter contatos com brasileiros, que eu acho muito mais leve. O brasileiro é muito mais alegre, muito mais simpático. Então, eu sempre prefiro os brasileiros. Mas, agora, a gente tem os dois lados, né? Toda moeda tem os dois lados. A gente agora vai ter que falar as impressões ruins. A gente já falou as boas e agora vamos para as ruins, né? Só explicando, eu não fui pro Brasil, o Dimitri foi dessa vez, ele fez essa lista, né? E é surpresa pra mim também. Então eu vou descobrir agora, junto com vocês. Pois é, eu não falei pra Fabiana justamente pra pegá-la de surpresa durante o vídeo. Essa é a minha ideia. E assim, pessoal, não fiquem bravos comigo, tá? Eu fiz uma lista muito legal de impressões boas. Vejam as boas primeiro. Vejam as boas primeiro, acho que você precisa se preparar, né? Bom, uma coisinha simples. A primeira coisa é uma coisa suave, tá? Vamos começar bem aqui. É a sensação de estar constantemente melado. Nossa, é verdade. Pelo clima, né? Você fica constantemente suada, assim, a sua pele. É, porque aqui você também passa calor, mas como é mais seco o clima, né? De onde a gente mora, não fica grudento, não é isso que você tá falando? Sim, grudento. Ah, eu lembro disso. É muito esquisito. Você já acorda meio grudento, né? Uhum. Por isso que o brasileiro também toma muito banho, né? O brasileiro toma 10 banhos por dia. Por isso que a gente fica muito grudento constantemente. Eu tô falando de São Paulo, foi o lugar que eu passei mais tempo. A gente foi também para outros lugares, né? Esse foi um meio que geral mesmo. Você ficou grudando em todos os grudento em todo lugar. Grudou em qualquer cidade. Haja banho, né? Toma banho direto. Uma outra sensação que eu tive é que os brasileiros assistem muita televisão. Pelo menos os brasileiros que eu convivi, que eu fui na casa. A televisão tem que ficar ligada de pano de fundo. O brasileiro tem essa mania, né, gente? Pelo menos na minha família era isso, era um inferno. É um background, é um som de fundo que tem que ficar lá. O Faustão falando, ô louco, bicho, tem que ficar. Enquanto você tá conversando, tá o Faustão lá no fundo. Pra quê? Mesmo que ninguém esteja assistindo. Ninguém tá assistindo, mas tem que ficar aquele barulho. É um white noise, que chama na edição de som, né? Precisa ficar aquele constante barulho. Isso é só do brasileiro, eu já ouvi falar que isso é do latino. É uma coisa do latino. Olha só. Que tem essa coisa da televisão ligada todo o tempo, assim. E aqui é diferente, né? Lógico, as pessoas também têm televisão, também assistem. Mas eu não me lembro, assim, de eu ir na casa de uma pessoa, né, velho? Alguém chamou a gente pra jantar. Você chega lá, a televisão não vai estar ligada, porque as pessoas querem conversar com você, né? Então, colar você vai na casa pra conversar, né? Exatamente. Não fica a televisão ligada lá todo o tempo. Eu lembro, é verdade isso. Então continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Inclusive pessoas que vêm aqui pro Canadá, isso é uma curiosidade. Então pessoas da família vêm aqui pro Canadá, aqui não assistem televisão, aqui a televisão fica desligada. Mas volta lá pro Brasil, no ambiente deles, eles precisam ter a televisão fazendo barulho. Teu pai tava lá, na casa do meu pai é 24 horas. Assim, sério? É insuportável. Pra quê? Pra quê? Assim, se na sua casa não for assim, comente aí, né? Então, sorte sua, inclusive. Porque, aconselho, se for alguém na sua casa, desliga a televisão, né? Desliga. Bom, agora vamos pra uma coisinha um pouquinho mais complicada aqui. É a questão do trânsito. Por exemplo, as pessoas se jogam na frente do carro e ninguém para. Mas pra quê? Pra atravessar? Para atravessar, por exemplo. O carro quase atropela ela. É inacreditável, assim. Parece que tá lutando, parece um inimigo. Então o pedestre tá atravessando a rua, o carro, em vez de diminuir, como faz aqui normalmente no Canadá, não, o carro ou acelera, vai pra cima da pessoa, ou dá uma desviadinha e continua indo. Ai, gente, eu não sei mais dirigir no Brasil, não. Das vezes que eu fui lá, já dirigi. Da última vez eu não consegui dirigir lá. Eu não sei, eu perdi a mão de dirigir em São Paulo, assim. É muito esquisito o jeito que o povo dirige. Não sei se é porque aqui as pessoas seguem mais as regras. Pois é, não, dessa vez eu nem dirigi também, né? Mas mesmo pessoas próximas a mim que dirigem, que eu achava que dirigia bem, inclusive,
dirige assim, né? Modo Joga Brasil. o carro, Joga o carro em cima da pessoa. Como E se você tá andando na rua, as outras pessoas jogam o carro em cima de você. Ai, que horror. É modo Brasil, é modo GTA, né? De direção. É GTA, você tá jogando GTA, basicamente. Podiam fazer o GTA Brasil, né? Ia Eu ser acho muito que bom. eu lembro que tem muito, né, das pessoas atravessarem fora da faixa, ainda tem isso? Tem, direto. É direto. complicado, né? Aqui as pessoas atravessam na faixa. Então, tanto o pedestre tem que respeitar e atravessar na faixa, e o motorista tem que parar quando vê alguém botando o pé em cima da faixa. Mas eu lembro de lá no Brasil, todo mundo atravessa em qualquer lugar da rua, né? Tá, mas mesmo se a pessoa não atravessa na faixa aqui, você também reduz, né? Sim, Você não né? vai Se jogar o carro em cima da pessoa. atravessando, você vai... Você... Então, Como assim? não, é assim, é maluco, parece o GTA, parece o jogo GTA. Eu não entendo. Eu não lembrava disso. É incrível, assim. E toda vez me saiu o coração pela boca. Assim, pô, vai atropelar a pessoa! Não, e a pessoa na naturalidade, tá tudo certo. Outra questão, né? A questão das coisas meio amontoadas, as ruas apertadas. Uma coisa que não tem muito aqui. É uma ruazinha que passa um carro só assim. Do lado tem ou carro estacionado ou nem pode estacionar, mas assim, dos lugares que eu fui repetindo, né? Então, sei lá, a gente foi pra Limeira, no interior de São Paulo. Tudo muito apertado as ruas, né? Ah, é? Não tem nem lugar pra parar, assim, eu não sei nem como o pessoal consegue achar lugar pra parar. Cara, a gente tá esquecendo. A gente esquece, exatamente. Outra coisa que não tinha, tá? Isso daí acho que a Fabiana vai ficar impressionada com isso. Pessoas vendendo coisas no meio da Marginal Pinheiros. Mas como? A Marginal inteirinha parada, porque sempre tá parada. Mas o trânsito. As pessoas ficam no meio dos carros, lá entre os carros. Na Marginal vendendo bolacha. É um negócio assim. Pô, com fome, né? Saindo do trabalho, preso no trânsito. Eu coloquei até nas coisas ruins, porque assim, né? Significa que o trânsito não anda. Sim, né? Então, Pra pra ter alguém... começar. Porque se você for pensar, né? A Marginal é uma pista de alta velocidade, né? Só que aí tem ambulante vendendo coisa ali, é porque não anda mesmo. Isso não existia no nosso tempo. Não. E fiquei impressionado. Tinha trânsito, né? Na hora do rush você pegava, a gente Mas- sempre evitava a Marginal, mas eu não me lembro de ninguém vendendo. Brasileiro, como bom empreendedor que é, viu uma oportunidade de negócio lá. Nossa. No fim das contas, é ruim, mas é bom. No fim Isso das é em contas. São Paulo. Né? São Paulo. Outra coisa, de novo de rua. Muita coisa de rua que eu tô falando, meus queridos. Desculpa, mas é o que me chamou a atenção. Muito buraco na rua. É uma coisa que eu não isso já tava tinha. mais acostumado. Aqui não tem, né? Não tem. Aqui não tem Não tem. buraco. Quer dizer, Mas, assim, tem. As pessoas consertam no outro dia. Parece que você tá andando numa montanha-russa, assim, sabe? Parece que você tá no carro, o carro fica assim, ó. Ai, Você tá no carro assim. É incrível, é incrível. Eu lembro, né? É um horror. É que assim, aí a gente fica mal acostumado aqui, né? Porque Pois aqui é. uma belezinha, não Pois tem é. buraco. Outra coisa, esse aqui meu pai que me chamou a atenção, os fios elétricos bagunçados, assim, muito fio. Nossa, muito isso fio. daí é um absurdo. Eu tenho uma amiga, ela é brasileira, né? E ela namorou um rapaz francês, eles moram na França. E ele foi a primeira vez pro Brasil. E ela achando que ele ia tirar foto, né, das praias, né, das coisas diferentes do Brasil. E ele só tirava foto da fiação, das ruas, porque ele ficou tão impressionado, ele achou aquilo assim exótico, sei lá. E aí ela falou assim, cara, mas olha aqui essa praia, não sei o que, e ele lá tirando a foto daquele emaranhado de fio. Ele fez uma coleção de Mandando maranhão. pros amigos, né? É muito engraçado. Mas é um horror, né? E chama atenção, meu, você também não tá acostumado. E é aquela coisa do gato, né? Tem uns fios lá que estão, é um negócio assim que você não sabe nem o que é, uma bola de fio, assim, pendurada, assim, incrível. Aqui até tem fio, mas aqui a coisa é mais organizada e aqui tem muito mais subterrâneo também. Sim. Esse daqui vai ser polêmica aqui, mas eu vou ter que falar. Eu tive que anotar uma música que eu vi tocando no mercado. Tava tocando no mercado lá, com um monte de criancinha passando. Toda a família de bem, cidadão de bem, tocando aqui a música. Eu não vou lembrar do ritmo, tá? Mas eu anotei a letra, porque eu fiquei impressionado com a letra. É uma poesia, pura poesia. Faz um vale patrão que eu quero levar a nega pro motel. Nossa, como assim? Eu achei uma poesia de uma beleza. Eu prestei atenção e anotei, na hora anotei pra não esquecer. Nossa, cada poesia, né, na música brasileira é uma maravilha. E eu sempre falo que a minha música favorita do universo é a música brasileira. Pra Tá? minha também. Música brasileira boa. Não faz o Vale Patrão. Mas música porcaria tem em todo lugar aqui. Também tem. Bom, uma outra coisa que eu percebi entre as pessoas que eu me relacionei lá e as pessoas me contaram o que estava acontecendo com elas
tinha um imóvel alugado e estavam sofrendo muito com o aluguel. Que a pessoa que tinha alugado era um picareta. E não estava pagando e não queria sair do imóvel. Aqui não existe. Existe. Na existe. Tem, mas você tem meios de tirar a pessoa Você mais tem facilmente. meios. Não mais facilmente. Imediatamente, praticamente, né? É quase imediatamente. E lá não. A pessoa não tem vergonha na cara, né? Desculpa. A pessoa não tem vergonha na cara. Não paga o aluguel e não vou sair. Eu vi 2 casos de pessoas conhecidos meus que falaram que estavam sofrendo numa situação assim. Isso aí precisava ser resolvido, né? Ter leis mais severas em relação a isso. É uma lei que protege um lado só e esse lado pode usar de má fé. É muito complicado isso, é muito complicado. Outra coisa que eu anotei aqui, eu estava conversando com a moça que faz a limpeza na casa dos meus pais. E ela me contou, em choque, que ela tinha acabado de ser assaltada. Eles pegaram o celular dela, bateram inclusive com o celular nela, assim, foi um negócio assim, na rua assim que ela morava. Eu fiquei meio mas chocado não, com isso. né? Isso não mudou nada, isso aí há 10 anos acontecia, continua. Pois é, não, isso não é uma novidade. Como foi uma história que me veio até mim, eu achei que é interessante reportar, inclusive, aqui nas coisas ruins, né? Essa questão da segurança que eu senti... Continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa, Continua a mesma ou coisa. não, ou talvez até um pouco pior, tá? A gente quase foi assaltado lá também. Tá? Algumas vezes, não foi uma só. Eu vou dar um exemplo, porque se eu ficar dando exemplo aqui, vai ficar chato o vídeo, inclusive. A gente ia na padaria, ia sair da casa dos meus pais pra ir na padaria que era na esquina. Mas assim, na esquina, literalmente. Então você passava por uma avenida grande lá, que não era muito movimentada, mas tinha policiamento lá perto. E aí numa pracinha, um meliante veio pra cima da gente. Caramba, tá você e teu pai? Meu pai e minha mãe. A gente tava voltando da padaria, né? E ele tava vindo da pracinha, bem diretamente pra cima da gente. E de repente, ele viu o posto de polícia bem atrás, assim. E aí eu vi que ele desviou, entendeu? Então, Ele assim... tava a pé? Ele tava a pé. E a gente tava a pé também. Foi muito simbólico isso, assim. Eu fiquei com bastante medo de andar na rua. Muito, muito triste isso. Depois dessa história ainda, aí piorou, né? A gente não tem esse medo de andar na rua aqui, né? Teve mais um caso, por exemplo. Fui com meu pai numa reunião com um advogado lá, né? Tratar de umas coisas. Na saída, a gente foi chamar o Uber. E a gente esperou lá na porta. A gente chama Hugo. Chamar o Hugo? E aí meu pai tava com o notebook. Eu tinha falado pra ele antes, não vai com o notebook, não vai. E aí o medo que eu fiquei de a gente estar naquela rua completamente deserta, de noite, com um notebook, não aconteceu nada, mas o medo que eu fiquei daqueles, sei lá, 5, 10 minutos. Paranoia. A paranoia, exatamente. O problema meu foi essa paranoia. Eu ficava olhando e eu com medo lá. E ele tranquilo lá com o notebookão na mão lá, entendeu? Não na mão, né? Numa pasta, obviamente. Me chamou muita atenção. Mas aí entendeu? nesse caso não é nem nada, é completamente com você, né? É comigo. É comigo. O problema não foi você, fui eu. Sabe quando o namorado fala pro namorado? Aconteceu uma coisa mais ou menos assim em Porto Alegre. Tinha um parque na frente muito bonito. E aí eu cheguei pra moça do hotel e falei assim, eu quero dar na frente lá passear no parque, dar uma olhada. Tem algum problema levar o celular? Não tem nenhum problema não. Falei, pode ir tranquilo, é seguro. Só não segura o celular na mão, tá? Como assim? É completamente seguro, só não segura o celular na mão. Aí eu fui com o celular, mas era aquilo. Eu tirava, filmava, ou tirava uma foto e punha na escondida. E aí eu percebi uma coisa que isso daí me deixou muito impressionado. Um moleque, assim, lá umas árvores, eu tava andando entre umas árvores, tinha um moleque lá tirando foto com o celular. Um adolescente. E aí eu tava chegando por trás dele, assim, né? Eu tava no caminho, assim, eu tava nas costas. Não, no bom sentido, tá? Chegando por trás no bom sentido. Desculpa, não resisti. Uma piada ruim. Eu tava chegando pelas costas. E aí, quando ele vê que tá alguém chegando, ele nem viu, ele ouviu o barulho de alguém chegando, ele dá um pulo e coloca o celular no bolso já assim, né? Coitado. É um medo mesmo do que pode acontecer, não do que vai acontecer, mas do que pode acontecer. Aí tava um cara deitado nesse mesmo parque, num banco lá da praça. Ele tava deitado lá relaxando. Ouviu também o meu barulho chegando, né? Aquele barulho de pisada chegando mais ou menos perto. Ele já sentou, mas desesperado, e sentou e ficou assim, desesperado, alerta. Entendeu? Essa sensação de alerta a todo momento que as pessoas ficam me chamou muito a atenção. Mas tem que ser assim. Não assim, mas eu fiquei muito triste de perceber isso, entendeu? Eu não lembro se a gente já era assim antes, se as pessoas, se todo mundo era, mas você tá num parque lá relaxando, o cara tava deitado no banco. Você tá sempre alerta, sempre numa iminência de
poder acontecer alguma coisa. Você tá numa guerra. Você tá numa guerra. Vocês me desculpem, eu adoro o Brasil, mas isso daí eu fiquei muito triste. É muito triste. E aí me falaram outra coisa. Isso eu anotei aqui porque eu estava conversando lá com os brasileiros, lá nos encontros, né? Eles me falaram que existe inclusive um aplicativo que chama Onde Tem Tiroteio. Então você abre o aplicativo e vê se aquela região que você tá tendo ali? Em tempo real. Nossa. Tá tendo algum tiroteio. Que triste. É muito, assim... Isso é de guerra mesmo, é isso. É estado de guerra. Quando eu falo que as pessoas acabam ficando anestesiadas, e eu falo isso com peso no coração, com tristeza no coração, mas eu entendo que é a única forma da pessoa poder sobreviver lá. Porque até num país que tá em guerra, as pessoas continuam vivendo, levando segue suas vidas, vida, né? Pois é. E tem vários aplicativos. Esse Onde Tem Tiroteio tem um outro, chama Fogo Cruzado. Outro aplicativo. Então tem vários. Sério? Nossa. É uma coisa normal, assim, né? Porque é útil, é muito triste saber que isso é útil para as pessoas lá. Pois é. Nossa. Assim, eu falo disso e me dá até um negócio aqui. É inacreditável. E outra coisa também que me chamou muita atenção foi o sensacionalismo da televisão. Que é uma coisa que a gente não vê aqui de forma alguma. E lá é muito, muito sensacionalista mesmo. Era uma coisa que eu não suportava. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente estava lá, morreu um menino que era um ator. Foi um caso escabroso, um caso horrível, né? Você ficou sabendo a história, né? Só que o que acontece é que a televisão ficou horas cobrindo aquela mesma cena. E estava lá a repórter no lugar do crime e ela filmava ao vivo a mancha de sangue no chão em close. É sensacionalismo. Não tem outra palavra para isso. Desnecessário. Não é noticiar o fato. Não é uma notícia. Aquilo deixou de ser notícia. Virou uma coisa massacrante. Eles continuam falando. Não existe aqui isso, né? Aqui até é criticado pelo outro lado. Que eles não dão tanto destaque quanto deveriam, né? Não eles meio detalhes, assim, quando acontece algum crime, eles não dão detalhe. Falam, tá sendo investigado. Tá sendo investigado e depois vê. Tem detalhe. E eu falo, não, mas como? Eu quero saber mais. Eu preciso saber mais como aconteceu isso pra me precaver, para que não aconteça, né? Mas é diferente. Mas você não precisa ver a mancha de sangue, né? Exatamente. A mancha de sangue no chão, ao vivo, lá no chão. Olha aqui, aqui tem outro, ó. Aqui tem mais uns pingos. E ela ficava mostrando em detalhes, a repórter ao vivo. É uma coisa que me chamou muita atenção, assim, negativamente, né? Eu acho que a maioria das coisas aqui negativas que me chamaram a atenção dizem respeito à violência e dizem respeito ao trânsito, né? Acho que esses que pesaram muito mais. Mas tem muita coisa boa, meus queridos. Como eu falei, temos um vídeo de coisas boas do Brasil, que a gente falou um monte de coisa legal. Sim, eu gostei mais de coisas boas. Eu também gostei mais, mas eu precisava fazer esse. Precisava tirar esse peso aqui do coração, entendeu? Eu precisava falar sobre isso. Tava engasgado. E a gente vai ter também um outro vídeo falando de coisas diferentes, de coisas que chamam a atenção, contradições, ou coisas que eu não estava mais acostumado, que não são nem boas nem ruins. Coisas curiosas do Brasil que me chamaram a atenção também. Esse eu acho que vai ser mais leve também, hein? Mas eu quero comentários de vocês agora, meus queridos. Eu tô errado em alguma coisa que eu falei aqui? Comenta aí. Eu quero saber. Se eu tiver errado, comentem, assim. Eu sou o primeiro a me retratar se eu estiver falando alguma besteira, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like pra gente. Adicione os favoritos. Comente. Divulgue. Se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveu. Clique no sininho do YouTube para receber as notificações assim que os nossos vídeos forem ao ar. É isso aí. Beijo no coração. Até o próximo. Tchau.